Olá, meus queridos, muito bem-vindos aí a mais uma aula de biologia. E hoje nós vamos iniciar um novo tópico. E nesse novo tópico, ele trata justamente de citologia. Vocês sabem o que é citologia? Nós vamos ver hoje com muita calma cada detalhe dessa informação que é muito importante para a biologia, ok? Então vamos lá. Então hoje nós estamos iniciando aí a unidade curricular 2, Introdução à Citologia, Características Gerais dos Seres Vivos. Como que seria as características de um ser vivo? Vocês já pararam para pensar em relação ao o que faz com que um ser seja considerado um organismo vivo? É interessante, né? Então eu vou deixar para vocês aqui duas questões iniciais para a gente ir pensando durante essa aula. Primeira questão: o que define um ser como um organismo vivo? Segunda questão: que características um organismo deve possuir para ser classificado como uma forma de vida? Então a gente vai ver os detalhes agora nessa aula. Vem comigo. Nesse primeiro momento, eu quero falar para vocês em relação à composição química dos seres vivos. Então, a composição química dos seres vivos, basicamente, né, são elementos químicos que formam todo o sistema, todos os tecidos dos seres vivos. E, no caso dessas composições químicas, nós temos os elementos carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Não esqueçam disso. São os 4 elementos principais de formação do corpo de um ser vivo: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Além desses elementos, também encontramos aí 2 outros elementos essenciais: fósforo e enxofre. Isso em menor quantidade. Bom, pensando em ser vivo, nós temos que entender sobre células. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco que nós vamos iniciar citologia? Então essa é a parte onde vocês vão aprender sobre as células. Citologia é o estudo das células. O que são células? As células, elas são as unidades funcionais e estruturais dos seres vivos, estando presentes aí em todos os organismos vivos, com exceção dos vírus. Não esqueçam disso. Isso, gente, é um conceito básico de célula e não deve ser esquecido. A célula, ela possui 3 principais estruturas: membrana plasmática, citoplasma e o material genético, que nós basicamente chamamos de DNA. As células, elas são divididas em procariontes e eucariontes. As procariontes, o DNA, ele fica totalmente disperso no citoplasma. Calma que a gente já vai entender o que é citoplasma, o que é DNA, eu vou explicar para vocês. E as células eucariontes, o DNA fica delimitado por uma membrana. Além disso, as células, elas são divididas aí em unicelulares e pluricelulares. Unicelulares são aqueles seres vivos que possuem uma única célula, né? O corpo dele é uma célula. E pluricelulares ou multicelulares são organismos que têm aí várias células para formar todo o seu corpo. Exemplo, nós, seres humanos, os outros animais, e a gente vai falar mais a respeito disso nos próximos slides. Acompanhe aqui comigo em relação a diferença básica entre eucarionte e célula procarionte. Então, a gente está falando de células, nós temos essas dois tipos de célula: procariota e eucariota. Notem aqui na imagem que logo quando você olha para a célula, você já consegue ver algumas estruturas que possuem uma e não tem na outra. Então a procariota, ela tem muito mais estruturas aqui, muito bem definidas, do que a eucariota, certo? Vamos lá, seguindo em frente. Material genético. Todos os seres vivos apresentam material genético, o qual é responsável por transmitir as características de um ser vivo para o outro. Isso se chama hereditariedade. Então, nós herdamos as características genéticas dos nossos pais.
e nós vamos passar as nossas características genéticas para os nossos filhos. Então, isso é uma sequência conforme vai tendo novas gerações. O material genético ele é formado basicamente por DNA e RNA. Mas o que são essas letras? O que significa isso? DNA e RNA são ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos eles são divididos em ácido desoxirribonucleico e ácido ribonucleico. São os nomes meio estranhos, né? Meio difícil até de falar, mas fiquem tranquilos. Por isso que nós temos essas letrinhas aqui para ficar fácil para memorizar. DNA, RNA. DNA desoxirribonucleico, RNA ribonucleico. E tanto DNA quanto RNA, eles possuem as chamadas bases nitrogenadas. Então nós temos aqui adenina, guanina, timina e citosina. São as 4 bases nitrogenadas que formam as moléculas de DNA. E aqui eu deixei uma separada justamente para mostrar para vocês que uma base nitrogenada chamada uracila, ela vai aparecer apenas na fita de RNA. Não esqueçam disso, tá, gente? Essa é a principal diferença entre DNA e RNA. O RNA possui uracila, a base nitrogenada chamada uracila. E DNA possui as outras 4 que eu falei anteriormente. Seguindo em frente, só para deixar bem claro para vocês, por que a gente fala fitas de DNA? Porque justamente RNA ela possui apenas uma parte, né, um lado da fita, enquanto DNA é fita dupla. E aí elas se conectam por meio de cada uma das bases nitrogenadas. São as bases que vão conectando cada lado dessa fita. Não se preocupem, isso aqui é matéria para um próximo tópico, então fiquem tranquilos, eu só estou dando uma ênfase para vocês entenderem um pouco mais em relação a DNA e RNA que aparece nesse tópico, mas nós vamos ter o próximo tópico em citologia 3, onde vocês vão entender cada uma dessas funções aqui do DNA e RNA. Bom, continuando, as células elas possuem aí um metabolismo. O que seria esse metabolismo? Metabolismos são reações químicas, as quais são necessárias para todas as atividades celulares, como a obtenção de energia, principalmente, e esse conjunto de reações químicas dá o nome de metabolismo. Então, tudo aquilo que a célula precisa produzir para se manter viva, ela precisa tirar isso de forma que ela tenha energia para poder produzir algum tipo de substância ou estrutura. Então, como que ela faz isso? Por meio do metabolismo. Assim como nós, seres humanos, nós temos o nosso metabolismo, do qual a gente ingere alimento, faz todo o processo de digestão e aí a gente consegue obter energia para poder andar, correr, se alimentar. Seguindo em frente, as células, elas também têm a nutrição acontecendo. Então, olha só, os organismos vivos necessitam de energia para a realização de suas atividades. Essa energia, ela é conseguida a partir da nutrição. Pensando aqui em nutrição, nós podemos dividir os organismos vivos em 2 tipos. Primeiro, autotróficos, que são aqueles que obtêm energia a partir de um processo chamado de fotossíntese, e o segundo tipo de organismos são os heterotróficos. Esses organismos, eles obtêm energia a partir da quebra de produtos provenientes de outro ser vivo. Ou seja, organismos autotróficos, aqueles que fazem fotossíntese. Quem faz fotossíntese? Quem são os organismos fotossintetizantes? Logo de cara a gente já pode lembrar dos vegetais. Então os vegetais eles são organismos que fazem fotossíntese. Algas marinhas também são organismos que fazem fotossíntese. E os heterotróficos, eles necessitam de outros seres vivos para obter essa energia, né? E aí sim conseguir sobreviver.
Continuando, os seres vivos, eles também são capazes de se reproduzirem. E a reprodução, ela pode ser dividida também em dois tipos, sexuada ou assexuada. Qual que é a diferença de uma e da outra? Na forma sexuada, ocorre o envolvimento de gametas. Na assexuada, não tem envolvimento de gametas. Não esqueçam disso, isso é muito importante para o estudo de vocês. Defina a reprodução assexuada e sexuada. Assexuada, nós não temos envolvimento de gametas. Gameta masculino e feminino não precisa se fundirem para gerar um novo ser. Enquanto isso, a sexuada precisa ter essa junção dos gametas masculino e feminino. Exemplo, mulheres produzem óvulos e os homens espermatozoide. Então precisa ter essa junção para gerar um novo ser. Sobre evolução, o que eu trouxe aqui para vocês nesse tópico? Justamente essa evolução, ela ocorre a todo momento. Por quê? A partir do momento que o ser vivo tem DNA, ele é formado por DNA, nós já temos algumas mutações ocorrendo nesse DNA. E aí vai ter as consequências que são as evoluções. Então, olha só, todos os seres vivos estão sujeitos aos processos evolutivos, ou seja, sofrem modificações ao longo do tempo. Um dos fatores que causam essa evolução são as mutações no DNA. E aí nós temos o surgimento de novas características. Bem, para a gente ir fechando esse primeiro tópico, nós temos que entender, lá no início, quando eu falei no primeiro tópico da origem da vida, que nós tivemos lá átomos que fizeram surgir moléculas na Terra primitiva. Essas moléculas foram evoluindo, dando origem a outras células muito mais complexas, e a partir dessas células foram originados tecidos, órgãos, todo um sistema, a exemplo do sistema respiratório, digestório, e aí então nós temos um organismo que é o indivíduo. Então, todo organismo vivo, ele é formado por células, tecidos, órgãos, e esses órgãos compõem os seus sistemas. Então, com isso nós vamos finalizando aqui mais uma aula, e para fechar, eu quero deixar bem claro para vocês sobre as características dos seres vivos. Não esqueçam disso, são a sua composição química em comum e a presença de células, o metabolismo, capacidade de reprodução e evolução. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Fico aguardando vocês no próximo vídeo, e onde a gente vai tratar de assuntos bem mais complexos, porém bem mais interessantes. Um abraço!